Olá, eu sou o Luiz, sou consultor e palestrante, trabalho há 38 anos nesse ramo de palestras e consultoria. E eu estou vendo aqui notícias, e vocês já devem estar imaginando que, muito provavelmente, eu estou vendo aqui a crise que o país está passando. E é uma coisa que a gente, por mais que a gente não queira, é evidente que todo mundo está passando por isso. Porém, eu estava vendo aqui uma matéria que diz assim: crise no setor automotivo não afugenta a montadora. E eu li isso aí, estava numa das revistas de economia. E eu vi que existe um investimento a ser feito, isso foi decidido esse ano, que nós já estamos na crise, de 45 bilhões, através de 10 montadoras, as que já estão aqui e as que estão vindo. Parece um contrassenso, tanto é que perguntaram pro presidente da SERB, daqui do Brasil, que ele fez dos montantes maior de investimento. Falou: poxa, você não está vendo que o Brasil está em crise e você está colocando todo esse dinheiro aqui? E aí ele falou assim: eu não estou pensando em hoje, eu estou pensando no amanhã. E eu estou me preparando. E eu acho que falta um pouco disso pra gente. O que eu faço no meio da crise? Então, quando tem crise, você corre, a crise vai chegando, você anda, depois você senta, depois você cochila, e depois você dorme, esperando a crise passar. Eu não estou falando que a gente não vai passar pela crise, todos nós vamos passar, mas o que nós vamos fazer durante a crise? Vamos se preparar. Existe uma experiência que eu tive na minha empresa. A minha empresa hoje ela tem 16 anos, mas quando ela tinha 4, eu tinha um faturamento que ela estava equilibrada, ela estava no ponto de equilíbrio, pagava-se as contas. E nesse momento, um cliente meu que representava 70% do meu faturamento da empresa, do faturamento da empresa, ele teve um problema financeiro e nós tivemos que parar com o nosso trabalho, o nosso contrato, com o nosso contato também. De uma hora para outra eu tive o faturamento caindo de 70%. Isso é crise. E eu percebi que aquilo serviu de alerta porque eu estava completamente acomodado. Daí eu comecei a trabalhar e buscar novas empresas, atrás do mercado, com novas estratégias. Hoje, para você ter uma ideia, o meu faturamento é quase 7 ou 8 vezes daquela época. E eu agradeço a Deus por aquilo ter acontecido. E isso me traz à lembrança uma história que eu gosto muito. O título é a Vaca Magra. E conta-se assim: um mestre com o seu discípulo andando por lugares distantes, lugares campestres, e eles encontraram uma casa, um sítiozinho muito humilde, uma casa muito humilde, a cerca quebrada, mal pintada, o telhado meio caído, tinha lá também um curral muito depredado, enfim, o símbolo da pobreza. Mas eles entraram e conversaram com o dono da casa, porque eles queriam tomar uma água e tal. E esse mestre perguntou para o dono lá: do que vocês vivem? Acho que a palavra seria: do que vocês sobrevivem, né? Ele apontou para o curral e falou: tá vendo aquela vaca magra? Apontou. De lá nós tiramos o nosso leite e a gente se alimenta com esse leite. Se eventualmente sobrar um pouquinho, a gente vai e vende lá na cidade. E assim nós sobrevivemos. Aí eles saíram de lá. Só que eles voltaram lá uns meses depois e encontraram aquela vaca magra fora do sítio, porque as cercas também estavam quebradas.
e pastando na beirada de um precipício. E o discípulo falou para o mestre: mestre, por favor, olha a vaca lá do nosso conhecido, está na beirada do precipício. Nós precisamos ajudá-lo, eu vou lá tirar essa vaca de lá. Aí o mestre falou assim: você quer ajudar mesmo? Mesmo. Vai lá e empurra a vaca. O discípulo não entendeu, ficou chocado, falou: meu Deus do céu, eu vou acabar com a vida de todos eles. Você quer ajudar mesmo? Empurra a vaca. E o discípulo, logicamente, obedeceu ao mestre. E assim foi. Saiu de lá muito entristecido, com o coração na mão. Mas passaram-se mais algum tempo, quase um ano, eles retornaram naquele lugar. E onde havia aquele sítio muito pobre, havia uma casa muito bem pintada, avarandada, com a cerca toda pintada, a grama parada, um curral todo renovado, gente trabalhando no jardim. E quando eles chegaram lá, perguntaram para um jardineiro, falaram: morava aqui o fulano de tal? O senhor sabe o que aconteceu com ele? Falei: não, ele ainda mora aqui, respondeu o jardineiro. Ele está lá dentro, se eu quiser conversar com ele. Aí eles foram, notaram a nítida diferença, logicamente, né? E perguntaram: poxa vida, as coisas aqui mudaram, o que houve? Ele falou: houve um acidente. A nossa vaquinha magra caiu no precipício. Então, nós resolvemos trabalhar. Meus filhos foram trabalhar, eu fui trabalhar, cada um no setor, minha esposa também. E assim nós começamos a progredir e agora nós estamos assim. Eu vou falar uma coisa para você. Deus está louco para jogar sua vaca no precipício. Acredite. Sabe o que Deus quer de vocês, de nós? Iniciativa. Então pensa que essa crise é a hora certa para a gente mudar a nossa vida, para a gente se preparar. Eu vou contar a última história para encerrar. Uma parte da história do Nelson Mandela. Ele ficou preso por muito tempo por causa do apartheid. E durante o tempo que ele ficou preso, ele ficou se exercitando fisicamente. Porque ele sabia que ele ia sair de lá e ainda ia se tornar um presidente. Ele não ficou lá sentado, olhando através da grade, ou marcando o calendário quantos dias iam demorar para ele ser solto. Pense nisso. Um abraço para vocês. Até mais.